Emanuel? Sim. Você não vai abrir o programa? Eu achei que tu... Você que é o host, cara. Eu tava esperando tu começar a falar. E eu esperando, tá todo mundo mudo, Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast da IndyCar Series. Estamos aqui para mais uma edição assim de última hora, uma notícia bombástica que nós temos aqui. Muitas surpresas aí estão acontecendo e eu tenho aqui na mesa comigo João Stumano Neto. Vamos lá, João. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para o pessoal que ouve a gente no Japão. E a notícia bombástica é que a McLaren rompeu com a Petrobras, né? Não, brincadeira. É que o Kyle Busch vai correr na Indy? Não, brincadeira. É que o Roger Penske comprou tudo. Não, brincadeira. Não, aí não é brincadeira. Aí no próximo, Paulo Rubens. Seja bem-vindo, Paulo Rubens. Opa, tudo bom, Emanuel? Estamos aí de volta, né, para um IndyCarCast mais do que especial, né? Tipo, a maior notícia da Indy desde a cisão, desde a reunificação também. Eu acho que, assim, tipo, dos últimos 50 anos, acho que é uma das notícias mais bombásticas, né? Dos últimos 50 anos. E com certeza é um marco na história da categoria, né? Essa compra aí do Roger Penske que a gente vai discutir aí nesse IndyCarCast. É tão importante que o pessoal esqueceu até que era aniversário do Bruno Junqueira. Pior, né? E temos aqui na mesa também Richard. Olá, Richard. Seja bem-vindo mais uma vez. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Então, é o início de uma nova era na Indy, né? Para quem esperar, para quem via, né, um futuro sombrio na Indy, agora podem ver um futuro de esperança com o multibilionário Roger Penske. E para fechar a mesa, Yuri! Seja bem-vindo, Yuri! Opa, tudo bem, Emanuel? Todo mundo que tá na mesa, Roger Penske comprou você e mais 44 pessoas. Brincadeira. Vamos então com esse, a gente pode dizer que é notícia que abalou o centro da Terra, pelo menos no universo Indy, e que pode gerar uma mudança completa de curva para a equipe, para a categoria, até mesmo para o modo de se pensar o automobilismo. Não acho que eu tô sendo até mais esperançoso demais, mas com certeza uma mudança de curva muito importante para o automobilismo americano e para a Fórmula Indy. Então vamos para esse grande programa aqui, contar todas as notícias aí, todos os rumores e as suposições aí, os supositórios para essa nova era na Fórmula Indy. Então, dizem as más línguas que essa oferta aí foi uma oferta bilionária. Foram cerca de $1 bilhão esta compra. O que não se sabe ainda é o que foi destinado ao Autódromo de Indianápolis e o que foi destinado à categoria. Porque, na verdade, ele não comprou apenas a categoria, ele comprou o Autódromo de Indianápolis. Estava ali sobre a família, estava sob tutela da família já há 75 anos praticamente. E a categoria que estava desde 96, como era IRL, depois virou IndyCar Series, nas mãos do Tony George. João, como é que são esses rumores aí? Fala um pouquinho pra gente. Bom, os rumores são de que o processo se iniciou lá em Laguna Seca, na final da temporada, que a família Ruman George tá com sérios problemas aí, tá vendendo todas as empresas e fazer o que, né? Venderam pro cara mais rico que eles podiam vender. Acho que ninguém ia pagar mais dinheiro do que o Roger Penske.
Então foi um excelente negócio por ambas as partes. Mas não só pela questão do dinheiro. Eu acho que ninguém melhor do que o Roger Penske para assumir a Fórmula Indy. Acho que talvez ele seja a maior autoridade em termos de Indy hoje no mundo, não é? Isso aí, Emanuel. Quando um cara tipo o AJ Foyt, o cara do calibre do AJ Foyt, que na época da cisão não podia ver o Roger Penske pintado de ouro e começava a xingar ele porque tipo, o Roger era o maior apoiador ali da kart durante a cisão, né? Levou a kart para o US 500 em Michigan, na época que ele era dono de Michigan, né? E eu odiava o Roger Penske na época, e hoje ele disse que não poderia ter um comprador melhor para a categoria do que o Roger Penske, né? E assim, eu tava lendo algumas notícias hoje. Alguns informes dizem que não estava aberto ao público, mas que já tinha sido anunciado ou já estava sendo posto à venda desde o ano passado o autódromo da Indianápolis, só que não foi uma coisa muito aberta, tanto que a gente não sabia, eu não sabia pelo menos. E a Hillman Company estava vendendo algumas das suas marcas, né? Isso já era conhecido. Eles venderam a marca de fermento para bolo, que essa marca de fermento para bolo foi a pioneira da família, né? A primeira marca da família Hillman que fundou a companhia, né? A Hillman Company, a marca de fermento para bolo, que foi o que o Tony Hillman, o que deu dinheiro pro Tony Hillman comprar o Indianapolis Motor Speedway lá em 1945, essa marca de fermento, né? Eles venderam nesse ano por cerca de 80 milhões de dólares essa marca, né? E aí já sabia que estavam vendendo algumas propriedades da companhia, mas não sabia que o IMS estava à venda, né? E esse era pai ou avô do Tony George? Ele é avô, o Tony Hillman é avô do Tony George. Aproveita aí, Paulo. Descasca aí a árvore genealógica da família Hillman. Sim, aí nós temos o Tony Hillman, que foi o fundador, o cara que comprou, que resgatou o IMS das cinzas, né, nos anos 40. Depois a categoria também, inclusive, né? E salvou o IMS nos anos 40, né, no fim da Segunda Guerra, em 45, comprando o Indianapolis Motor Speedway, e depois salvou a Indy, a categoria, quando a AAA, né, a deixou de sancionar as coisas da Indy e foi lá e fundar o ZAC, né? Sancionar os campeonatos da Indy a partir depois que a AAA abandonou a sanção da categoria, né? Porque virou uma verdadeira guerra na selva. Todo mundo queria a Indy pra si e ninguém tinha a Indy de verdade. Aí a filha do Tony George, que era a Mary, do Tony George, não, do Tony Hillman, que é a Mary Hillman, né, que faleceu esse ano, infelizmente, que é a mãe do Tony George. E aí o Tony George, né, que assumiu o Speedway em 1990, quando o presidente anterior acabou falecendo, né. Ele assumiu o Motor Speedway nos anos 90, e aí teve a cisão e tudo, né. E aí ele fundou a IRL e tal. Aí, tipo, em 2009 ele foi destronado pelas irmãs do comando da categoria, né? E hoje ele tava pra gente na direção, né? Tava pra gente na direção da categoria, mas não com cargo assim que, tipo, dá direito a voto, dá direito a tipo, mandar na categoria, né? Ele tinha passado no conselho da companhia, da Hillman Company, mas sem direito a voto e sem poder de decisão sobre a Indy, poder direto de decisão sobre a Indy, né? Que ele tinha virado só a figura representante, o proprietário, entre aspas, que é da família, mas ele era o proprietário no papel. Isso. E ia lá só para dar o comando de desligar os motores na Indy 500 e na Brickyard 400. E assim, ó, para mais detalhes sobre essa história aí da cisão, IRL, kart, etc., acesse o indycenterbrasil.com.br, o maior portal de IndyCar no Brasil, os maiores do mundo também, porque não é uma mentira.
E acesse lá, tem a matéria da decisão lá com várias partes ali do nosso amigo Matheus Antônio da Silva. Mais detalhes lá. Um adendo do que eu ia fazer sobre o comentário do Paulo Rubens, que antes da Mary Hillman George assumir, veio a Mary Friedrich Hillman, que tomou conta do Indianapolis Motor Speedway entre 78 e 86, e era esposa do Tony Hillman. E aí ela acabou pegando tudo que acontecia na guerra na guerra própria da kart, que depois veio ocasionar logo a cisão da Indy. Exatamente. A Mary Friedrich Hillman era a esposa do Tony Hillman, né? Aí quando ele faleceu, ela que passou a dar o comando de ligar os motores, né? Até 97, quando ela também faleceu. Mas aí o presidente do Motor Speed e presidente era o Joey Cloutier, que foi desde a morte do Tony Hillman até ali, quando ele morreu também, o próprio Joey Cloutier. Aí assumiu o Tony George. Então essa Mary Friedrich é aquela senhora gordinha que deu comando. Eu lembro da em 596. Tem isso, ela lá. Aí em 97 ela também foi o último, né? Ela morreu alguns meses depois. Aí passou pra Dona Mary Hillman. Foi. Que segundo o Matheus era banhada no formal eterno. Tinha visto a primeira chamada de ligar os motores com a Mary Hillman foi em 2003. Isso no tempo, a página da Indy, a IndyCar.com, ela disponibilizava uma lista lá com a multimídia, aquele velho setor de multimídia, com ou os melhores momentos compilados num vídeo só, ou as corridas, cada corrida tendo um vídeo com algum dos principais lances da corrida, largada, algum acidente, chegada. Nesse, eles fizeram os melhores momentos das 500 milhas com som ambiente apenas. E a Mary Hillman foi a primeira a aparecer no vídeo. Ladies and gentlemen, start your engine. Só uma correção, o Matheus fala que eles descongelavam ela. Descongelavam ela pra dar o comando e depois congelavam de novo. Velho, porque ela era sempre segurada e ainda tava velha. É impressionante, em 92 ela tava velha e ela só morreu em 1998. Isso que é vontade de viver, senhora. Não, essa aqui faleceu esse ano. Não, a Mary Friedrich Hillman. Não, a gente tá falando da Mary Hillman George, que morreu esse ano. A Mary mãe e agora foi a Mary filha. Não, tá. Vocês viram? Tem duas Mary, tem dois Tony. O próximo é o Tony George, né? É o Tony George Jr. O Toninho. É o Neto. O Toninho. O Toninho Neto. Eu tenho parente em Jó. E mais detalhes, pessoal, só rapidinho, aproveitar que se vocês quiserem conhecer um pouco aí da história das Indy 500, tem uma série de documentários, aí vocês podem acompanhar ali no Indy Forever, a série Road to 100, por enquanto tem a primeira temporada lá prontinha, com as primeiras 15 Indy 500, em breve, assim possível, assim que me entregarem as traduções aí, da segunda temporada, que vai até um pouco antes da Segunda Guerra, quando houve a primeira interrupção. Aí quando eu vou para estúdio gravar essa narração, e eu vou passar a segunda parte. E aí a terceira parte vai ser a partir de quando o Tony Hillman George lá compra lá o autódromo. Então, além de ter um resumo das corridas, que vai de em média ali de 1 minuto a 2, eles também é falado o contexto histórico do momento, o que estava acontecendo na região, não só na cidade, mas no estado de Indiana, os motivos pela qual começou a Indy 500, por que eles resolveram fazer 500 milhas, etc. Aí sempre, todo ano, aparece o contexto histórico e aí, por fim, o resumo. E conta algumas histórias bem inusitadas lá. Vocês podem acompanhar tudo no Indy Forever. E já que a gente tá já fazendo um jabazão, né?
O Paulo Rubens sabe muito bem, lá no Indicar da Depressão tem a série Indicar para Leigos também, contando bastante dessa história aí, né, Paulo? É uma série que eu tava fazendo, né? Infelizmente parei, tipo, uma parada que já vem já 3 anos que eu parei. Uma paradinha, foi só uma paradinha. Uma paradinha de escola de samba. Mas eu tava conversando esses dias com o Paulo Rubens, e aí ele ficou de me mandar esse material porque a gente vai fazer o roteiro pra fazer um documentário contando a história da IndyCar desde os primórdios, lá em 1895, quando começaram a fabricar os primeiros carros, faziam testes de corrida para testar lá, saber o desempenho dos carros, né, naqueles hipódromos e tal, onde surgiu o conceito de circuito oval. Milwaukee. E aí, e Milwaukee também, então nós vamos falar desses circuitos assim e vamos entrar na história da IndyCar até os dias de hoje. Claro, não vai ser numa parte só, né? Vão ser várias partes também, assim como a história da cisão do Matheus. Então a gente vai tentar produzir esse mini documentário. Quem quiser ajudar, apoiar a gente, participando, pesquisando e nos mandando algumas coisas pra gente poder fazer isso, quiser mandar algumas fotos, conseguir alguns vídeos antigos, qualquer coisa, entra em contato com a gente ali, pelo Facebook ali do Indy Forever, conversa comigo ali, pra gente tentar montar alguma coisa, e quem apoiar, quem ajudar o Indy Forever, vai ter o nome lá como um dos apoiadores do projeto. Beleza? Agora que a gente já falou bastante sobre a família Ruman e a situação financeira deles e a história deles também. Só pra complementar, tipo, já que a gente entrou na história aí, né? O Roger Penske agora é o 4º dono do Indianapolis Motor Speed, né? O primeiro foi o Carl Fischer, que fundou a pista junto com mais 3 sócios, que eu agora não tô lembrando o nome, vou ter que daqui a pouco dar uma olhada aqui no e toda essa parte do Fischer, toda a era Fischer, é a primeira temporada que a gente tem lá no Road to 100, tá lá, a era Fischer. Aí depois eu vou passar aqui, a época Rickenbacker, né? Isso, aí ele vendeu em 27 ou 28, não lembro o ano exato, ele vendeu pro Ed Rickenbacker, que era um ex-piloto que foi herói da Primeira Guerra Mundial. Aí vendeu pro Ed Rickenbacker, que segurou a barra ali na época mais difícil do Speed, que foi na Grande Depressão, né? Que entrou a Junk Formula, né? Que tipo, aproveitava os carros antigos, adaptava. Não, e pegou a crise de 29 ali, que foi uma crise medonha, que durou quase 10 anos. Aí pegou essa era aí mais pesada, né? Segurou a barra nessa era de vacas magras da economia americana, né? E aí veio a Segunda Guerra, o automobilismo foi banido, né? Pelo governo para usar combustível, né? Aí a pista, o Indianapolis Motor Speed ficou no estado de abandono, né? Porque não tinha mais corrida de carro, não tinha entrado dinheiro, então não tinha como sustentar a pista, né? Aí a pista ia provavelmente ser demolida. Quem comprasse essa pista iria demolir, né? Pra construir casa, essas coisas. Só que aí o Wilbur Shaw, tricampeão da Indy 500, foi lá, pegou um carro e viu que ainda dava pra salvar a pista. Deu uma volta, e viu que dava pra salvar a pista. Convenceu o Tony Hillman a comprar a pista, né? E o Ed Rickenbacker vendeu a pista pro Tony Hillman, né? E aí ele vendeu pelo mesmo valor que ele comprou na época, em 1927 ou 28, né? Que foi cerca de $750 mil, sem correção monetária. Ele vendeu pelo mesmo valor no papel. Vendeu de barbada. Vendeu pelo mesmo valor que ele comprou, né? Era praticamente o valor do terreno, né? Era justo, vendo que o autódromo estava em estado deplorável, não tinha como vender mais caro do que isso. Acho que nem o Tony Hillman ia pagar mais do que isso, até porque ele ia gastar um monte na reforma, né? Eu acho que foi mais pelo amor pelo autódromo, pela aquela cultura que se criou de Indianápolis, muito mais do que o valor de um prédio, de um terreno. Sim. Pode continuar, Paulo Rubens. Não, foi isso. Aí o Tony Hillman comprou, né? O terceiro proprietário, e aí ficou o negócio da família Hillman. E depois até 2019. Isso. Até 2019, quando chega lá o tio Roger
e resolve compra. botar o pau na mesa e diz: agora essa bagaça é minha. Só para falar dos trâmites legais, né? Vai ter ainda aprovação em conselhos, toda uma burocracia. Então, legalmente, a posse só vai para o Roger Penske mesmo em janeiro do ano que vem. É a previsão. Mas entre eles ali já estão se combinando tudo, já estão se acertando. Porque é só uma questão formal. O anúncio já foi feito no mesmo dia que saiu o comunicado, né? Então já tá tudo combinado ali já. Uma das versões que eu ouvi nas notícias que eu li é que acabou a prova de Laguna Seca, ou durante a prova ali, não sei, no final de semana, chegou o Roger Penske, chegou lá: ô Tony Jorge, eu preciso trocar uma ideia contigo. Beleza, não, eu quero comprar o autódromo já, então tá, beleza, vamos negociar. Então, alguns dizem que foi mais ou menos assim, que ele esperou acabar lá para falar com ele. Outras fontes estão dizendo que eles já estavam conversando desde o ano passado, mas que resolveram não divulgar, porque estava em negociação e tal. E eles não queriam que o troço fosse... Até para não escancarar que a família estava falindo, né? As companhias, as empresas estavam falindo. Vai que tem alguma bolsa, alguma coisa para não cair, etc e tal. E agora que ele resolveu comprar, daí escancara. Aliás, supõe-se que eles estavam falindo, porque ninguém divulgou nada, né? Não, e também para não acontecer o que está acontecendo lá na NASCAR, né? Que a NASCAR está à venda e mesmo assim a NASCAR está fazendo aquisições e só está à venda porque o Júnior lá foi preso. Qual Júnior? O Bill France Jr. foi preso, envolvimento aí com coisas ilícitas. Brian France. O Brian Francis. Mas eu não sabia que estava à venda a NASCAR. Porque tu olha a NASCAR, olha quantas categorias, 36 corridas no calendário, enche de público lá. Na verdade, maior, mas comparando com a Índia é muito mais cheio. E aí tu olha, mas eu assisto, mas tu não tem aquela sensação que o troço tá decaindo. Pelo contrário, é regra nova, é tecnologia nova, é isso, é aquilo, Tu não tem essa sensação de que o troço tá decaindo. Não, o rapaz lá foi preso num dia, na semana seguinte já tava à venda. Putz. Tem uma história muito legal, né, que eu tava vendo agora, é que o Wilbur Shaw foi um dos que ajudaram realmente a reconstrução de Indianápolis. Porque depois que acabou parando as corridas, né, etc., aí ele acabou sendo contratado pela Firestone. Aí ele foi testar uma borracha sintética lá em Indianápolis e acabou ficando consternado. Depois que ele acabou recebendo a informação do Rickenbacker, que ele disse: nós vamos demolir esse autódromo e esse autônomo aqui vai virar um condomínio, sei lá, um prédio residencial de casas. Aí ele acabou conversando e aí encontrou uma pessoa certa, que era o Tony Rama, e aí sim aí podemos continuar desfrutando da história da Indianápolis graças ao Shaw e o Rama. Bom, eu acho o seguinte: nós saímos de um histórico de gestões familiares. Na verdade, saímos não. Acho que a gente vai continuar, porque vai entrar agora a família Penske, porque não é somente o Roger Penske no meio. Mas vai prosseguir essa tradição de gestões familiares, pelo menos para o Indianapolis Motor Speedway. E o ambiente que se criou com a entrada do Roger Penske como proprietário, como cara que agora pode botar as coisas para frente, como foi falado aqui já, para um cara como AJ Foyt, por exemplo, vir a público e dizer que não havia melhor nome do que o próprio Penske, isso já traz para a própria comunidade Indy aquela impressão de que todo mundo estava muito temeroso com a Indy não durar tantos anos mais pelo caminho que estava andando, pelo caminho que estava tomando.
mas é tipo um respiro, é um alívio para muita gente, é um afago, é um ano novo. É como se um 31 de dezembro tivesse chegado e um ano tivesse virado para a comunidade indie. Quem comentou também foi o Ganassi. O Ganassi também elogiou bastante o Penske, disse que tá bem feliz ali, que tá nas mãos corretas e tal. Até porque, fora o Penske e o Ganassi, quem mais tem no paddock da Indy uma experiência de ter comandado, ter sido proprietário de autódromo? Não, eu tava lendo ali e diz que o Penske ainda tem... Ele já foi dono de Fontana, mas ele vendeu, mas ele ainda tem partes, né? Eu ouvi dizer que ele ainda tem ligação com Fontana. Pelo que eu vi, rapidinho antes do Paulo falar, o Penske ele foi dono de Fontana, Michigan e Nazaré, foi promotor de Cleveland, agora é atualmente um dos promotores de Detroit e tem investimentos no oval de Charlotte e de Homestead. E o Nazaré, ele ainda tem alguma ligação ou não? Não, Nazareth já... Nazareth, ele não tem mais nenhuma pista, né? Ele não tinha nenhuma pista mais. A única que ele tem agora é o IMS. Mas seria bacana se ele comprasse de volta lá o Nazareth, botar de volta. Mas eles já vão vender já o terreno já pra investir, pra fazer imobiliária lá, né? Fazer... mas tem tanto lugar pra construir, tem que ser logo em cima do autódromo. O lugar é que não falta, cara. Não existe prédios residenciais. Nazaré, eu acho que é mais um desses ovais que vão ficar apenas no imaginário. Não gostaria. Eu concordo com o Emanuel. Tem tanto local para você fazer especulação imobiliária no entorno do oval, principalmente, mas em cima do oval, né? Poderia ser até uma oportunidade de salvar o autódromo, devolver àquela região da Pensilvânia, especificamente a Nazaré, a oportunidade de receber corridas. E creio que até com o pacote que a gente tem da Indy, hoje, a gente teria boas corridas sim naquele oval de Nazaré. Boas corridas e sim. Creio eu que grande público. Muita gente queria ver, porque é uma nostalgia voltar aí. Mas agora, do estado que a pista tá ali, tipo, não tem mais nada. Já derrubaram boa parte das coisas que tinha ali, tá só o desenho da pista, o layout sim. Ali, cheio de mato crescendo ali na própria pista mesmo, uns pezinhos de árvore já assim, crescendo sim, entre o asfalto. Ia refazer o circuito. Ia ter que basicamente construir o autódromo de novo, né? Sem um preço de um autódromo novo. Mas a pista tá ali, eles podem aproveitar o traçado e só recapear por cima, né? Bom, basicamente o que vocês estão falando é fazer o mesmo que a Red Bull fez lá no circuito da Áustria, que eles encontraram do mesmo jeito. Bom, né? Mas só que teria que reconstruir, né? Mas acho que pra maioria não seria interesse. Já muito porque os lugares do que é de Nazaré já estão já em Watkins Glen. O oval já tá cheio de mato e estão planejando construir outros negócios. É quase a mesma coisa, né, de especulação. Se vai voltar, se não vai voltar. É quase a mesma coisa do Nashville Super Speedway, que foi fechado, tá largado as traças e todo mundo espera que um dia volte a ter corrida, mas que na realidade vamos ter que aceitar o duro destino que infelizmente não voltaremos a ter mais corridas em nenhum desses dois lugares. E Nashville ainda tem alguma esperança. Tem aquela característica de ser um oval de concreto, era o único oval de concreto. Nashville ainda tem um pouco de esperança porque tipo, ainda não foi demolido essas coisas, né? Ele ainda tá lá, que tipo o Gateway que hoje é um sucesso na Indy, né? O oval que deu mais por fora de Indianápolis tá fechado, ia provavelmente virar conjunto imobiliário até que ele ficou comprado ali em 2012 por um grupo aí de entusiastas, pessoas que realmente amam automobilismo, né? E aí de 2012 pra cá eles ressuscitaram o oval, né? Trouxeram competições de volta pra lá, trouxeram a NASCAR Trucks, trouxeram a Indy, tem vários outros eventos lá, a arrancada, a NHRA, né?
Aí, tipo, hoje tá esse sucesso ali de Gateway, né? E o oval de Nashville lá, ele ainda recebe teste privado. É um dono misterioso que tem lá, não sei quem é. E ele tem a concorrência do outro oval de Nashville que a NASCAR tá aprontando para reativar. E a gente comentou tanto sobre esses ovais aí, tem Milwaukee, né, que também estão criando um plano para tentar salvar, mas até agora não vi nada de concreto. Milwaukee tá abandonado ou ainda tem eventos lá? Milwaukee ainda tem evento, mas só que, tipo, o oval, a estrutura do oval já não é... Já não era essas coisas quando a gente corria, né? Aí, tipo, agora tá assim, né? Tô tentando manter, mas, tipo, sem muitos eventos de grande importância, né? Estão tentando ali empurrar com a barriga, né? Pra tentar manter o oval vivo. Foi comprado pelo Tony Stewart ou ele era um dos que tava no projeto de revitalização só? Eu não sei se foi comprado pelo Tony Stewart. Eu não vi nenhuma notícia sobre isso, né? E aí a gente vai entrar num ponto que, não agora, mas acho que daqui a um ano e meio, vai vir à tona, vai passar a ser a vedete dessa nova gestão da Indy, que é que tipo de pista e que tipo de público o Penske deve priorizar, deve atacar agora enquanto gestor da categoria. Será que vai haver oportunidade para volta de pistas tradicionais? Será que vai se manter aquela política de ir mais em mistos, em circuitos de rua? Quais vão ser os resultados da análise de potencial de público que deve ser feito? Isso provavelmente vai ser feito pela Penske Corporation e pelas pessoas que forem escolhidas para executar as ações pensando na Indy. Não sei se vai ser muito rápido entrar esse assunto na vedete, mas uma hora ele vai. E principalmente quando o Penske tiver uma maior autonomia sobre a categoria. E já que você tocou nesse ponto, a gente pode avisar aqui, né? Ele vai começar a ter plenos poderes a partir de mais ou menos maio de 2020. Até lá ele vai primeiro ter um período de adaptação, ver como é que as coisas funcionam, para depois começar a mover peças. E essa notícia de que ele é investidor em Charlotte e em Homestead, eu particularmente não sabia, mas isso me deixa muito animado. E a gente tem prova disso, de que a Indy fatalmente vai correr no oval de Charlotte. Não foi à toa que o Joseph Newgarden foi lá andar com o carro da Indy. E espero que volte também para Homestead, Miami. Joseph Newgarden. O Roger Penske, ele comentou, quando ele foi fazer o discurso dele lá, depois que ele comprou lá no evento, ele comentou, ele elogiou o Newgarden e o autódromo lá de Charlotte, que ele testou no oval e tal. Eu não duvido que façam duas provas, né? Uma no oval e outra no oval. Não duvido. Mas ele elogiou, disse que achou bem interessante. Olha, cara, a forma que ele falou ali, eu imagino que ele vai querer botar a Indy lá no oval. Independente se vai ter oval ou não, ele vai querer botar no oval. Ele tava se entusiasmando bacana. É uma novidade pra Indy também, né? E outra, pelo menos nesse ano, pareceu que o oval apresentou um potencial de atrair público maior até do que o oval. E olha que a gente, quando vai falar da corrida do oval, mas acho que a comparação aí não seria com as 600 milhas, e sim com aquela outra prova de 500 milhas que tinha. Mas, de fato, foi uma novidade bem aceita na NASCAR e provavelmente vai ser bem aceita na Indy, caso a Indy passe a correr no oval. Agora... só uma dúvida, Yuri. Eu acho que era 400 milhas, né, do playoff, que era antes do oval. Não, era 500. Era 500. Era 500 mesmo? É o nome da prova, Bank of America 500. Tá. Manteve o nome pro oval, né? Mudou pro oval, mas manteve o nome da prova, né? Tanto sucesso está fazendo que já estão estudando acrescentar mais ovals no calendário. Não muitos, claro, mas já está se falando em acrescentar mais um. Quem estava comentando isso foi o Edgar de Melo Filho, numa das transmissões ali.
ele estava bem empolgado e eles já estão estudando para acrescentar mais uns 2 ou 3 rovals e de repente eles estão querendo botar um terceiro misto ali, talvez o de Moscou, para fazer um evento junto com a Truck e tal. Eles estão querendo botar a Truck, as 3 categorias da NASCAR, e tudo junto no mesmo final de semana para economizar dinheiro e vai entrar mais Roval. Quer dizer, o Roval tá fazendo muito sucesso, a galera tá se empolgando com isso. E aí a ideia é que quando tem circuitos duplos, que é o caso esse aí que tinha 2 corridas no oval de Charlotte, eles estão, quando tiver duplas, vai ser uma vai ser no oval e a outra vai ser no Roval. Não todos, né? Mas em alguns que tiver opção, vai fazer. O que eu acho que não vai ter, por exemplo, é Daytona. Eu acho que não faria, mas... Só pra gente considerar aqui, né? O que tem de Roval nos Estados Unidos... Daytona já é muito tradicional, pra falar a verdade. A gente considerar o que tem de Roval nos Estados Unidos. Tem Daytona, que é o que o Richard ia falar, não dá pra fazer, porque já tem 2 corridas bem tradicionais lá. Tem Charlotte, que já estão correndo. Tem o misto de Indianápolis, que eu vejo como a salvação para NASCAR, né? Correr no misto em vez de correr no oval. Ou fazer os 2. Eu acho difícil fazer os 2. Não tem calendário para isso lá. A não ser que o Penske dê um jeito, mas... vamos ver. Tá, mas se botar o mesmo final de semana da Indy junto com a NASCAR... Então, mas tem que ver o rearranjo, né? Eles vão ter um ano inteiro aí pra pensar isso, porque... Não, mas eu acho que possível é uma questão deles... Não, é que os calendários já estão fechados, pelo menos pra 2020. Entraria pra 2021, daí, claro. E o oval de Homestead também tem interno. Isso, o Homestead tem, o outro... O Kansas, que até onde eu vi, é horrível, horroroso aqueles internos, eles têm que mudar aquilo lá. Eu sei que pouco não tem também. Mas... Tem um monte de rua interna, dá pra fazer ali, mas não sei se seria legal muito. Pois é. E acho que é isso. E outra coisa aqui, e aí a gente pode mudar um pouco o foco, né? É falar do Penske como chefe da Indy, não só do IMS, né? Porque tem muita gente que ficou com o pé atrás pelo fato dele ter sido um daqueles que levantaram a bandeira do 25/8. A reencarnação do 25/8 e também pelo fato dele ser um dono de equipe, né? Mas essa reencarnação do 25/8 não era porque tinham 2 Indy? Não, mas é que essa reencarnação é que eles querem dar para vaga garantida. Os primeiros 25 são vaga garantida, os outros disputam. Bom, vai terminar voltando essa história também à tona. Mas uma das primeiras perguntas foi a de como seria ou como vai ser o processo de desassociação da figura de Roger Penske como chefe de equipe para se adequar a um chefe de categoria. Eu ia comentar isso. Tem muita gente, porque não pode, vai ter que fechar a equipe Penske. Eu acredito que não vão fechar a equipe Penske. E mesmo falaram, o Roger comentou, ele tá agora nomeando o Tim Cindric, o dono da equipe, o dono, entre aspas, né? Porque o Roger... Ô, Emanuel. Oi? Não, você tá falando do Tim Cindric, antes de qualquer coisa, já há muitos anos, acho que tem uns 10 anos, o Cindric já era o presidente da Penske. Pois é. O Roger Penske vai se desligar das atividades esportivas da equipe, vai deixar de ser estrategista e tudo mais. Isso. E vai ser mandatário da Indy. O Tim Cindric sempre esteve no comando da Indy, a gente que não sabia. Só vai ter o nome Tim Penske ali, e ele, claro, ele é o dono do troço, mas ele não vai se envolver com nada da equipe. Sabe o que eu pensei aqui? Ia ser engraçado tirar o Tim Penske, né? T-E-A-M, e colocar Tim de Tim Cindric, Tim Penske. Muito bom. Traçômetro 1000. Mas o pessoal, porque não pode, porque não sei o que, porque é errado, que não sei o que. Bom, o Tony Jordan tinha uma equipe lá, a Vision. Hoje a Vision se juntou com a Ed Carpenter, mas ele é majoritário, inclusive, ele só lá. É o dono, ele não é estrategista, ele não se envolve ali.
Até pra não vir dizer, é panelinha, não sei o quê. Não, fora que a Champ Car, né? O que era a Champ Car, né? 3 donos de equipe cuidavam da categoria. Sim, os 3 caras que compraram a Champ Car ali, fizeram a Champ Car, né? Que foi tipo, eles pegaram as ações da kart e fundaram a Champ Car, né? Que foi o Kevin Kalkoven, o Jerry Forsyth e o Craig Pollock. Aí eles compraram essas ações aí da kart, né? E fizeram a Champ Car. E os 3 tinham equipes, né? Os 3 donos ali da categoria tinham equipes, né? Sim. Mas o próprio... Quando era kart, todos os donos de equipe eram donos da categoria. Então o Penske era um dos donos e tinha a equipe Penske. O Ganassi era dono de uma das equipes. Nima Haas, todo mundo. Porque a kart era a união dos donos de equipe. Exatamente. Teve nomes aí como o Rahal e o Dale Coyne que chegaram a ser presidentes da kart, se eu não estou enganado. Sem contar também que o Roger Penske foi o fundador da kart junto com o Dan Gurney e o Pat Patrick, na época que teve a cisão, né? Quando o Dan Gurney escreveu aquela carta pedindo melhorias para a Ozaki, aí digamos que a Ozaki não ligou para nada que o Dan Gurney disse, e o Dan Gurney falou, conversou com o Roger Penske e Pat Patrick. Não, vamos formar uma nova categoria que vamos, digamos, melhorar os custos para as equipes e também melhorar a valorização, a divulgação da categoria na TV e na mídia. Tanto que nos anos 80 foi a era do ouro da kart, mas depois de várias decisões erradas, aí voltou, caiu e aí chegou aos presidentes que vocês falaram agora há pouco. A kart ela começou a crescer assim, em termos de divulgação, espantosamente. Começou a vir gente de fora, teve o brasileiro aí campeão da categoria. Eu acho que ele foi o terceiro piloto, sem contar os americanos, né? Acho que teve um francês que foi campeão lá nas 1900 em Guaraná com rolha. Eu acho que ele foi o primeiro dessa nova geração ainda da kart pra cá, foi o primeiro. Então ali começou a se popularizar. Começou a ir brasileiro, começou a ir europeu pra lá, tudo. Um pouco entrou o circuito lá em Surfers Paradise na Austrália e aumentaram no Canadá e começou a se expandir. E teve um momento ali, quando eu comecei a assistir a Fórmula Indy 93, 94, foi meio que sem querer, assim. Eu fui lá, abri, tava dando a manchete, fui lá, liguei, que legal, parece a Fórmula 1. Olha aquele carro, parece o carro do Senna, parece a McLaren. Eu li assim, e aí o troço começou a criar uma popularidade no mundo inteiro, principalmente aqui no Foi em Brasil. 93, foi que tu assistiu, Emanuel? 93, 94 ali. Então pronto. Foi um Coisa mais parecida do que a Fórmula 1, do que teu atual campeão da Fórmula 1 correndo lá, Mansell, né? Mas eu não me lembro se foi Vancouver, só não lembro se foi 93 ou 94. E aí, e aqui no Brasil tava virando uma febre aquilo ali, cara. Porque aí o SBT comprou e o SBT começou a investir nos primeiros 2-3 anos ali, começou a investir a full na categoria. E como na Fórmula 1 já tava perdendo muito a graça, porque aí morreu o Ayrton Senna, daí o pessoal foi meio que desgostoso e pá. E aí tinha um monte de brasileiro ganhando corrida lá na kart. E aí aquilo começou a crescer. E tava assim, cara. Tinha uma época ali que eu achava, cara, isso aqui é melhor que Fórmula 1, cara. Eu não quero mais saber de Fórmula 1. Tudo bem que eu continuava assistindo a Fórmula 1 desde 91. Emanuel. Mas eu comecei a acompanhar muito a kart. E aí, só que com as decisões erradas da má gestão, infelizmente, decaiu a categoria. Ela veio a falir futuramente. E pior que muita gente bota a culpa no Tony George, né? Eu discordo dessa opinião de que eu acho que a kart ela ia falir de qualquer jeito. O caminho que ela tomou era mesmo de falência, já desde a própria cisão. Quando um ambiente que deveria ser de unidade começou a rachar,
aí, meu velho, você perde a essência, você perde um monte de coisas que a gente já cansou de falar por aqui. E sobre a febre aqui no Brasil, Emanuel, tem um dado interessantíssimo que é o da primeira vez da kart no Brasil, em 96, que foi a única vez, ou foi a primeira e a única vez, que a Fórmula Indy bateu uma audiência da Globo, que foi com um pico, chegou até perto de 40 pontos de audiência, e ainda mais com o André Ribeiro ganhando a corrida, aí Meu pronto. Deus. Mas assim, ó, só para dar o gancho no próximo assunto ali, tudo bem que a cisão, 2 categorias, tá, uma prejudicava a outra, tudo bem. Mas eu acho que mesmo que não tivesse o Tony Jorge separado, ia demorar um pouquinho mais, mas acho que a categoria ela ia falir. Porque é o seguinte, ela nunca foi rica quanto uma Fórmula 1 da vida. Ela nunca teve tanta grana assim. Ela tinha dinheiro entrando e tal, só que eles estavam gastando desenfreadamente a grana. Era a guerra tecnológica que tem na Fórmula 1. Começaram a guerra de motor, a guerra disso, daquilo, chassi, escambau A4. E eles começaram a botar, aí tinha corrida, veio pro Brasil, depois já tinha na Austrália, e já tinha no Canadá, aí veio corrida no Brasil, foi corrida pro Japão, e eles estavam querendo aumentar, e aí inventaram, vamos pra Europa agora. Aí imagina, tu já tem corrida na Austrália, já tem corrida no Japão, já tem corrida no Brasil. Aí não, vamos botar agora no México e na Europa no mesmo ano, Bruft, vamos botar lá. Aí terminar de fazer a lambança e vários outros motivos ali que acabou. Eu acho que sim, se eles não tivessem exagerado nessa internacionalização assim de supetão, vamos fazer agora Bruft de qualquer jeito, talvez não tivesse falido, se eles tivessem controlado melhor esses gastos, né? E era uma coisa que o Tony Jorge tinha em mente, cara, não dá pra gente fazer guerra tecnológica aqui, cara, não vamos falir esse troço. Tem que controlar o custo, a gente precisa focar na competição, não no gasto. A gente já tem Fórmula 1, não precisamos fazer uma nova Fórmula 1. Então, por isso que eu concordo com alguns pontos do Tony Jorge. E agora, fazendo o gancho agora, tem muita gente comentando, tomara que ele faça internacionalização, tem que expandir esse circuito, tem que voltar para Austrália, tem que voltar para o Japão, tem que vir para o Brasil, porque tem que ir para a Europa, não sei o quê. Já tá um burburinho ali que eu tava acompanhando o pessoal nos comentários dos grupos. E, cara, assim, ó, eu acho que o Roger Penske é um cara muito inteligente, ele não vai... Eu acho que tudo bem, que ele gostaria que fosse, assim, uma categoria internacional, nível mundial, com outras pistas. Eu imagino que ele tem essa ideia, esse interesse, mas ele é um cara inteligente, ele não vai sair torrando dinheiro ali dessa forma pra fazer... Eu acho que vai ter que ser uma coisa com o pé no chão. Eu acho que primeiro eles vão voltar pra Austrália, e vai ser e se for para outros países vai ser uma coisa bem lenta, bem devagar. Acho que eles vão de repente botar mais uma corrida no Canadá, de repente uma no México ali, que é ali por perto, porque tá gastando dinheiro assim a torto direito não dá. Mas eu acho que vai aumentar as montadoras, eu acho que vão aumentar. Já tá se falando lá, eu vi não me lembro onde é que eu vi, 5 ou 6 já tem interesse em entrar ali, 5 ou 6 no total, né, somando a Honda e a Chevrolet. E de repente mais marcas de chassi, daí eu já não sei como é que vai ser. Mas o pessoal que estiver acompanhando, acho que eles vão ter que fazer com calma isso aí. Quer internacionalizar, beleza, mas passo a passo. Pode ir. Bom, aí sobre essa parte aí da internacionalização da kart, né? Da Indy agora, né? Com o Roger Penske no comando. O próprio Roger Penske, há uns tempos atrás, acho que foi uns 2 anos atrás ou 3, ele falou que, que não era tão a favor assim da internalização, né? De expandir a categoria para fora do continente americano, né? Hoje em dia não é tanto a favor assim, né? Uma corrida ou outra, talvez, mas não no ritmo que a kart estava querendo fazer ali na virada com certeza. Não, é por isso que eu falei... como ele é inteligente, no máximo ele vai fazer bem devagarinho. Uma coisa assim. Aí, sobre a parte de patrocinadores e montadoras, né? Aí sim é uma das maiores vantagens que a gente vai ter, né? Nem falando da parte de investimento que o próprio Roger Penske poderia fazer, mas sim a parte, só de ter o nome Roger Penske ligado à categoria agora como o chefe, né? O manda-chuva.
Porque, tipo, você pega aí, tipo, a Ford, que declarou alguns anos atrás que não vê valor, não vê... Não tinha o menor interesse em voltar pra Indy, não vê o menor valor em correr na Indy. Aí agora, com um cara como o Roger Penske comandando, aí com certeza vai mudar, tipo, a visão que eles têm, né? Eu acho que muda Eles agora da podem água pro vinho. Não quer dizer que eles vão aceitar agora, vão implorar pra voltar, né? Mas pelo menos eles podem reconsiderar o que eles disseram antes, né? Podem ver aí, será que não dá pra fazer? Será que tem uma viabilidade aí nesse negócio? Tipo, patrocinadores aí. Eu acho que já pra próxima de 500, eu acho que a gente já pode ver alguns patrocinadores aí entrando, né? Pra aumentar a premiação de 500, que é uma coisa que vem sendo criticada aí há muito tempo. A premiação de 500 que tá estagnada há uns quase 10 anos, a mesma premiação, assim, os valores, né? Praticamente os mesmos. Aí eu acho que, pelo menos na de 500, a gente já pode ver alguma mudança em termos de patrocínio aí pro ano que vem. Então, ao longo dos últimos 2 anos, a gente já tem tido uma melhora não muito perceptível aos patrocinadores e etc. Porém, eu penso que o Roger Penske vai ter que trabalhar muito no quesito de divulgação, tem que trabalhar no quesito de novos chassis e montadores, certo? Mas aí tem um obstáculo, que é a hibridização da Indy, que vai acontecer em 2022. É um ponto também importante, todo mundo, claro, queremos saber como que o Roger Penske vai trabalhar com essa hibridização. Esquece, por enquanto, digamos, novos ovais, novas categorias fora dos Estados Unidos e etc. Isso é o menos importante para agora. Agora, o que o Roger tem que fazer é começar a remontar a imagem da categoria que já vem sendo remontada, mas só que não está sendo muito bem aproveitada. Portanto, vão ser passos lentos. Muito provavelmente, de um prazo de 5, 6, 7 anos, que a Indy possa voltar a ser novamente uma potência mundial. Mas para isso precisa ter calma, precisa ter planejamento e, consequentemente, como a cabeça do Roger Penske funciona muito bem para negócios, funciona e ainda mais como também ele ama a Indy, praticamente 95% de certeza que a Indy com o Roger Penske vai dar muito certo. E pegando o gancho nisso que vocês já falaram, eu quero saber, aí é um questionamento meu, e a gente só vai comprovar isso ao longo do tempo, como que vai ser a política do Roger Penske, se ele vai seguir o que a família Hulman já vinha fazendo, de subsidiar motor, peças, chassi para todo o grid. Outra coisa também, e isso foi um boato, quase bomba que explodiu aí no fim de semana, antes mesmo do anúncio, que seria da Honda sair da Indy e da IMSA para migrar para NASCAR. Não sei até que ponto isso pode ter mudado agora com a entrada do Roger Penske, até porque esse ano mesmo ele foi campeão da IMSA com a Honda, que no caso com a Acura, que é a divisão americana da Honda. E falar também que o Roger Penske, como vocês já falaram, ele tem essa vantagem tanto de patrocínios quanto de montadores a fim de entrar na Indy, porque ele já trabalhou com praticamente todo mundo, né? Ele trabalhou com a Ford na Fórmula 1 e trabalha na NASCAR, trabalhou com a Honda na IRL e agora no Endurance também, trabalhou com a Chevrolet, tá com a Chevrolet atualmente, trabalhou com a Mercedes, trabalhou com a Toyota, trabalhou com a Porsche no Endurance também. Então ele trabalhou com praticamente todo mundo e ele tem muito contato com todo mundo. Ele gosta de ter fornecedores diferentes em todos os lugares para ter esse contato. E quero ver
o trabalho dele de atração agora para dentro da Indy. O que ele vai trazer de investimentos, não só dele, como dessas empresas aí. E tão importante quanto isso é o que ele vai trazer, mas o tão importante quanto isso é em quanto tempo vai trazer, o que é que vai dar para ser feito a curto prazo e o que é que vai ficar mais para projeto de estabelecimento desse modelo Penske de gestão, né? As coisas que vão acontecer logo de agora, as coisas que devem ficar para daqui 4, 5 anos, especialmente quanto às especificações técnicas, o que é que deve mudar em relação a isso? Eu acho que a curto prazo, um dos focos do Penske vai ser conseguir garantir a terceira montadora para esse novo carro de 2022, né? Carro e motor, né? Vai ser o motor V6 de 2.4 litros, que diga, né? Com uma espécie de posto-pés híbrido, né? Seria esse motor de 2.4 litros V6 mais uma espécie de posto-pés híbrido, que aí levaria o carro a 900 cavalos, né? Eu acho que um dos focos do Penske vai ser garantir a terceira montadora, né? Que vai ser em 2022. Aí o prazo para uma montadora entrar, para começar o desenvolvimento do motor e tudo, já tá ficando apertado, né? Eu acho que isso vai ser um dos maiores focos aí do Penske quando ele começar a assumir de verdade a categoria, né? Vai ser sentar à mesa junto com as montadoras, né? E tentar garantir esse fornecedor, né? Algo que o Mark Marquez e o Jay Fryer não estavam conseguindo, justamente pela Indy não passar essa confiança que passava antes da cisão, né? As montadoras teriam um pé atrás com a categoria que só agora que vem vencendo um pouco de estabilidade, né? Mas foram muitos anos de estabilidade. Agora com o Roger Penske no comando, a figura que passa respeito na indústria, né? Agora eu acho que isso vai ser um dos focos do Penske, é garantir essa terceira montadora para a categoria. Só espero que o ronco desse novo motor não seja que nem o da Fórmula 1. Não, mas aí são 50 cavalos só de elétrico, né? Vai ser uma espécie de posto-pés. O motor vai ficar maior que o atual. Não, eu tô falando do barulho, o ronco. Mas acho que não vai mudar muita coisa, não. E o motor vai aumentar. O atual é 2.2 litros. O novo vai ser 2.4 litros. Qual era a litragem daquele primeiro motor lá da IndyCar, lá da RL 97 ou 99? Acho que era 4 litros. Ponto alguma coisa, né? Então quanto maior, mais feio o barulho. De carro de rua preparado, né? Era motor Oldsmobile, tinha barulho de NASCAR. Se você pegar que coisa estranha. Tinha um barulho diferente, mas tipo, som ambiente assim, quando pegar aquelas imagens de longe do autódromo, você tinha um barulho quase que de NASCAR mesmo, de Stock Car. Não, mas era. Quem acompanhava foi até 99, em 2000, quando a gente teve as 500 milhas ganhas pelo Montoya, já tinha alguns com o ronco parecido com o do carro que foi até 2011. Mas o Montoya, por exemplo, tava com aquele motorzão ainda, um NASCAR Indy. E foi esse NASCAR Indy. É porque em 2000 eles mudaram a especificação, passou de 4 para 3,5 o motor, né? Diminuíram o motor, aí o motor ficou mais downsizing, né? Fizeram downsizing no motor. Mas aí o ronco era muito parecido com o ronco dos motores da kart. Não tão parecido assim, né? Não tão parecido da kart. Mas lembrava mais, porque não era aquele som feio de NASCAR. Só que eu tô com medo, e o barulho de hoje me lembra bastante o da kart. É um barulho que eu gosto. O que eu não gosto é aquele barulho atual da Fórmula 1, aquele som estranho. O da Fórmula 1 não presta mesmo, não. É porque o da Indy... porque o da Indy, na verdade, ainda é uma coisa... Eu vou fazer aqui uma analogia. O motor, a unidade de potência da Fórmula 1, em termos de sonoridade, é introspectiva, é para dentro. O da Indy ainda é para fora. Agora eu vou passar a bola para 3 convidados aqui que, infelizmente, por motivos de força maior, não puderam participar do programa.
São eles o Edu, o Felipe e o Rafael Marinho. Eles vão deixar aqui suas mensagens com as suas considerações sobre este tema. Edu? Fala pessoal que está ouvindo aí de Carcast, tudo bem? Aqui é o Eduardo Costa, o que costuma fazer alguns bicos aí como apresentador de vez em quando. Você que é ouvinte de Carcast conhece. Eu não pude participar dessa edição, mas estou aqui para falar um pouco do que eu acho a respeito dessa questão da compra da Indy e do Indianapolis Motor Speedway pela Penske. Pela situação que a Hillman Company vivia, né, da família Hillman George, dava a entender que eles iriam vender logo logo, que não ficariam tanto tempo com a posse do autódromo. O que surpreendeu todo mundo foi, sem dúvida alguma, o fato de o Roger Penske ter comprado. E automaticamente já surgiram aí críticas, comentários e dúvidas a respeito de um possível choque de interesses, já que o Roger Penske é dono, obviamente, da Penske, né? A principal equipe da Indy foi a Penske Corporation que comprou, que não é exatamente do Roger Penske, mas ele representa tudo ali. Eu, em outros casos, teria uma preocupação maior com isso. Confesso, eu ficaria muito mais preocupado. Não tanto no caso da Penske, porque o Roger Penske ele é um cara que é muito ligado à Indy, é muito dedicado à categoria, está aí há décadas e décadas com a equipe mais bem sucedida do automobilismo americano, talvez. Então eu acho que é uma mudança que pode ser positiva sim, tanto para a Indy quanto para o Indianapolis Motor Speedway, né? O Penske ele tem um projeto de transformar o negócio todo ali em um grande centro de eventos, né? A gente viu na coletiva ele falando a respeito de corridas de 24 horas, né? No caso, Indianapolis receberia luz artificial e até mesmo a Fórmula 1, quem sabe, né? Vamos ver no futuro próximo. E principalmente também impulsionar a Indy 500, né? Para que ela continue sendo o grande evento que é. E a respeito da Indy, é uma categoria que precisa de um público maior, precisa dar uma impulsionada no seu alcance, precisa de algumas mudanças também, apesar de estar até bem no sentido técnico e financeiro. E esse é o grande momento, né? Muita gente fala que a Indy pode recuperar a popularidade que perdeu com a cisão. Eu acho aí um passo maior que a perna, né? Eu acho que as mudanças vão ser lentas, não vai, não, é que ele, não imagino que ele chegue logo de cara e vá mudando tudo. A gente pode imaginar mudanças mais pontuais, como questão de um pouco mais de ovais no calendário, talvez. Apesar de ele não ter apontado tanto para isso na coletiva, eu penso que é um cara que tem uma pressa por ovais, então isso pode acontecer no futuro próximo. Para um futuro mais longo, mais mudanças na Indy, a gente teria que esperar os primeiros movimentos. Mas pelo histórico, como eu falei, da Penske, do Roger Penske, por tudo que eles já fizeram na Indy, eu acredito que pode ser uma mudança positiva. O que me preocupou nessa questão da coletiva inicial foi a respeito das vagas garantidas para a Indy 500, que a gente já debateu isso em outros momentos no podcast. Eu particularmente sou muito contra para vagas garantidas para certas equipes, e eu penso que ele não descartou, mas não confirmou, passou para o Mark Miles, passou para o Jay Fry, mas todo mundo sabe que ele é a favor. Então isso pode ser uma guinada negativa e eu não vejo com olhos tão bons. Mas de resto eu acredito que a Indy pode sim ver mudanças positivas no futuro, e eu tenho algumas ressalvas, mas no geral eu gosto da ideia. É isso, espero que não tenha ficado muito longa essa participação e abraços a todos. Valeu. Felipe? Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Felipe Dutra. Saudades, hein, de estar no podcast. Um dia eu volto, mas enquanto isso eu estou fazendo essa participação pontual para falar sobre um tema, né, que mexeu com o mundo do automobilismo. A venda do Indianapolis Motor Speedway, a venda da IndyCar pro Roger Penske. Tão surpreso, assim, é um negócio tão surpreendente, né, na verdade, mas que expôs muitas das mazelas vividas pela IndyCar durante os últimos anos e que a gente não tinha nem ideia, ou pelo menos nós, enquanto fãs de automobilismo, a gente tentava meio que mascarar, né? Mas que aconteciam. Segundo a imprensa especializada, essa venda foi tentada há pelo menos um ano, que o autódromo foi posto à venda, coincidiu com a morte da matriarca Mary Hillman George. E, na verdade,
levanta várias questões, né? Assim, ninguém sabe nem como começar. Eu, pelo menos, quando eu vi a notícia, a minha primeira reação, obviamente, foi não acreditar, e a segunda foi, tipo, papocou aqui de questões na cabeça. Uma delas foi o óbvio conflito de interesses, já que todo mundo sabe que o Roger Penske tem equipes na IndyCar, é competitivo, inclusive o último campeão das 500 milhas. E aí todo mundo, e eu incluso, pensamos, tá, e aí? Como é que vai ser essas equipes dele agora? Como é que ele vai lidar com isso? Como é que as outras equipes vão reagir a tudo isso? Mas, ao mesmo tempo em que essas questões são levantadas, outros alívios, por assim dizer, eles são apresentados como, por exemplo, a gente saber que a categoria está em ótimas mãos, porque o Roger Penske, ele não entra em nada para perder, ele é um cara competitivo em tudo, inclusive nos negócios. E ele tem um know-how de automobilismo, ele tem contatos, ele tem relações, e isso era exatamente o que a gente estava precisando, principalmente em rumores de que a parceira de longa data, a Honda, poderia sair do programa da Indy para entrar na NASCAR, e também pela necessidade da categoria de se ter uma terceira fornecedora de motores. E eu acho que, na verdade, olhando por um lado, essa participação mais efetiva, né, do Roger Penske na categoria, ela é positiva, e embora mexa-se contradição, né, tipo, não teremos mais um Roman, e até a compra se concretizar, talvez não veremos mais um Roman George gritando: senhores, senhoras, liguem seus motores. Mas é isso. Na verdade, os Roman são muito importantes, mas são parte da história de Indianápolis, que já teve outros tantos nomes, e que agora conta com a adição de ninguém menos que Roger Penske. E eu concluo a minha fala dizendo: boa sorte ao Roger Penske, boa sorte à Indy, boa sorte ao Indianapolis Motor Speedway. É isso. Rafael Marinho? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Marinho. Eu fui convidado pelo João para participar do podcast e fazer uma gravação dizendo minha opinião sobre a venda da Indy para o Roger Penske, para a empresa criada e gerenciada pelo Roger. E mandar um abraço pro Matheus, pro Daniel, pro Rômulo, pro João, pro Emanuel, para toda a equipe que trabalha para poder fazer de verdade uma cobertura da Indy, mesmo que seja amadoristicamente, que eu acho até melhor, que a gente fala mais com amor do que com pré-determinismos de alguém que não quer que fale isso, aquilo. Então cada um fala a sua opinião com um sentimento verdadeiro. Então eu acho bem melhor, bem mais admirável do que se fosse uma coisa de televisão e uma coisa fakeada, sabe? Uma coisa falsa e sem graça. Sobre a venda, é inacreditável, é impressionante, a gente não tinha indícios de que isso ia acontecer. É uma coisa assim que coloca inclusive dentro do noticiário americano, né? Não vou falar daqui porque aqui você sabe que a Globo fala do que interessa, que a Bandeirantes, a Record, se não transmite, não se importa. A Bandeirantes também transmite e não se importa. Eu vou falar de uma parte de sentimento, do que vale mesmo para a Indy dentro do aspecto mídia americana. Foi talvez o maior evento do ano, eu acho, em relação ao esporte a motor dos Estados Unidos. Ninguém esperava, ninguém pensava nisso, ninguém suspeitava que iria acontecer. Não vazou, foi um dos negócios mais bem guardados, né? Um segredo muito bem guardado, e quando foi anunciar já estava definido. No
no que a gente pode pensar de futuro para a categoria, não tem nenhum outro cara dentro do automobilismo americano que comprasse a Indy e a gente tivesse pontos positivos para pensar do futuro. Eu acho que o Roger foi o melhor administrador de equipe que a Indy teve desde sua criação. Não tem nenhum outro tão bem sucedido quanto ele. O Chip Ganassi, por exemplo, que é um cara bem sucedido, mas depende do Dixon para viver, e o Roger não. O Roger é um eterno buscador de talento para ser campeão, para ganhar as 500. Eu acho que a parte mais significativa de tudo isso é a bagagem que o Roger traz como administrador. Esse é o alento que a gente tem de pensar muito mais coisas positivas que virão depois de 2020 do que coisas negativas. Eu tive uma experiência medonha de assistir os caras do Grande Prêmio, que eu leio às vezes quando fala de Indy e respeito alguns caras lá, mas você vê, por exemplo, o Gabriel Curti falar sobre comparar Roger Penske com administradores do Carnaval Carioca. É uma coisa assim que a gente pensa, que época, né? Que época pro jornalismo, pro jornalismo de automobilismo. Mas pensando assim realisticamente, né, com o que a gente lê na Racer, que igual o Wanderson falou no grupo, que citar o Wanderson, integrante do grupo lá do Facebook da IndyCar Brasil. E ele falando, suspeitando, né? Aquele jeito do Wanderson, suspeitando de tudo, de todos, de que não é bem assim, não vai ser bem assado e que pode que aconteça uma tragédia futuramente com a categoria se o Roger Penske não conseguir lucrar. Eu acho que a Indy tem tanta sorte nisso que ela recebe dos integrantes dela, porque tal como o Tony Hillman comprou em 45 a pista e compra, entre aspas, né, depois do abandono da outra sanção, o campeonato em 56, o Roger hoje ele está numa situação muito mais confortável em relação à Indy. A Indy é unificada hoje. O Tony Hillman, quando tá nos anos 70 lá, tinha briga do pessoal que não queria que tirar as dirt tracks do calendário, as pistas de terra, oval de terra, que ficaram muito decepcionados, outros tristes pelas tentativas do Tony Hillman de ir para fora dos Estados Unidos, de focar numa internacionalização. Lembrando que a Indy correu em Fuji e correu em Rafaela na Argentina, correu em Fuji no Japão e em Rafaela na Argentina, em um oval e um misto. Jack Stewart ganha em 66 em Fuji, que é a primeira corrida internacional da Indy. E você pega esse cenário que a gente tem hoje, onde a categoria está boa, está em crescimento. Algumas algumas escolhas e atitudes dos chefes de equipe talvez tenham prejudicado, principalmente na demissão do Randy Bernard, que é um cara, um visionário, que apenas não sabia lidar com esse pessoal chato, né, que é o dono de equipe na categoria. E o Roger vai herdar uma situação muito confortável. Eu acredito que é a década mais tranquila que a gente vai ter. O que pode acontecer de negativo, e é uma coisa que eu acho sinceramente uma tragicomédia, é a morte do Roger Penske, que não é mais uma criança, é um senhor de idade que viaja pra caralho, que deve ter seus problemas de saúde. Então às vezes abre a porta do paraíso, mas você tá indo pro inferno. Eu temo, e acho que qualquer um teme, né? Porque a Indy já passou por isso em 77 com a morte do Tony Hillman num acidente de avião, morreu a cacetada de dirigente da USEC. Aí que vem o golpe da kart em 79. É que o Roger começa assim a erguer tantas as esperanças, né? Aí o cara pode vir a falecer e deixar tudo pro Jay Fry, que não tem a mínima condição de tomar conta de um negócio desse, e nem das organizações Penske. Eu acredito que não teremos esse azar. Acredito que o Roger vai tocar o barco aí até 2030. Então vai estar com 93 anos, vai estar velho. Mas toca aí mais uns 5 anos em plena saúde, e a categoria teve uma sorte assim
daquelas que só os bem-aventurados conseguem ter, cara. Não tem um pingo de negatividade desse negócio. Não vejo um caminho torto para a categoria tomar, porque vai estar na mão do Roger Penske. Não pense igual os caras da Grande Prêmio, que as coisas vão se misturar, que o Roger é o dono, se a Penske for campeã, então isso pode desestimular outros donos de equipe para não participar do campeonato. Isso é de uma bobagem, de uma babaquice. Ainda você escutar um jornalista formado que ganha dinheiro e eu não ganho, um jornalista formado igual Gabriel Curti, fazer comparação de Roger Penske com o Carnaval Carioca. Eu tava até mais estimulado para falar outras coisas, mas isso me decepcionou muito. Acho que o trabalho do Indy Center, de todo mundo que trabalha amadoristicamente, o indianista, o grupo do o Indypedia, o IndyCar Brasil, continuar o trabalho, porque se deixar na mão de gente ignorante, gente que vive no Brasil e fala como se a Indy fosse uma categoria assim, brasileira, feita por brasileiro, é de doer, é triste. A gente tem que se estimular por causa dessas coisas e seguir em frente tentando fazer o melhor, não com muito sonho, sabe, porque depende muito de como a marca é vendida no Brasil e o alcance dela hoje é limitado, porque a Bandeirantes não liga para a categoria. Mas eu vejo com bons olhos o futuro dentro da internet, de categorias igual a Indy, o lance da DAZN lá, que eles fizeram um acordo, o Willy Hermann participando do grupo, falando essas coisas também, dando mais esperança pra gente. Então, seguimos em frente até essa nova década terminar e a gente poder ter um balanço melhor da gestão Roger Penske. Por enquanto, antes de começar tudo que o Roger tem em mente, eu vejo com muita alegria a venda do Indianapolis Motor Speedway e da categoria como um todo para o Roger Penske. Não tinha cara nos Estados Unidos, não tinha cara no mundo melhor para comprar e administrar a Indy do que Roger Penske. O grande problema é se o velhão, o grande chefão, morrer no começo dessa gestão e a gente não poder ter não poder sentir as ideias dele tomando forma no calendário. Então é a única restrição que eu tenho. No mais, obrigado, João, valeu e um abraço para todo mundo. Então vamos ficando por aqui, vamos para as considerações finais. João Stumano. Bom, queria agradecer a todos que escutaram aqui o nosso podcast, deram a sua audiência pra gente. E vamos torcer aí pro Roger Penske ter um bom mandato e que talvez fique aí mais 70 anos na Indy em boas mãos, né? Agradeço por tudo que a família Ruhlmann fez e torcendo aí para que eles também continuem bem e consigam abrir novos empreendimentos de sucesso. Paulo Rubens. Agora o acordo foi liberado pelo mundo, né? Foi todo mundo conhece já, né? Que o Roger Penske comprou o Speedway, né? Comprou o Motor Speedway e comprou a Indy. Agora realmente é torcer pelo melhor, né? Torcer que a visão de sucesso que o Roger Penske colocou em todos os seus negócios nesses 50 e tantos anos aí, né? Que ele vem como dono de equipe, como empresário, também agrafiem o IMS e a Indy, né? Que novos ventos possam empurrar a categoria de volta para os tempos dela antes da cisão, né? E Richard? Bom, muito obrigado a todos e obrigado por mais essa oportunidade de participação. Realmente estou muito feliz pela gente estar em novas mãos. Eu penso que é mais importante ter uma maior divulgação e com o Roger Penske, como é uma figura muito carismática e respeitada, ele pode conseguir realmente elevar o nível da Indy novamente, coisa que
Não, é coisa que não era muito perceptiva ao longo dos últimos anos. Yuri Queiroga. Bom, me despeço dizendo que estou ouvindo Wind of Change e Tá Tudo Mudando de Zé Ramalho. São as duas músicas que eu posso colocar para o momento que vive a Fórmula Indy, e ainda uma terceira. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Que esse novo tempo, com o Penske à frente de Indianápolis e da Fórmula Indy, seja um tempo glorioso, de bastante crescimento, de crescimento da competitividade, da atração a público, a montadoras, a pilotos, e que a gente possa ver a Fórmula Indy de volta a um papel de protagonismo que um dia ela já teve mais evidente. É isso, então, valeu. Vamos pro Jabá. João, o nosso jabazeiro o nosso jabazeiro oficial aqui, pode fazer essa mão para nós. O seu não precisa, né? Você já fez no meio do programa. Vai lá, fala. Esse podcast você pode estar escutando no YouTube, nos nossos agregadores principais, Spotify, Deezer, iTunes, Player FM e Google Podcasts. Tem também o nosso e-mail, indicarcast@gmail.com. Pedimos que você não mande e-mail de toner de impressora. E tem também nossas fanpages aí no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tem a própria do IndyCarCast. Tem o Fórmula Indy Notícias no Facebook, Indy Center Brasil no Instagram e no Twitter. E tem o IndyCar da Depressão também em todas as redes aí. Paulo Rubens, que está mais a par do que anda acontecendo lá no IndyCar da Depressão, pode dar mais detalhes aí. A gente tem aí o IndyCar da Depressão no Facebook, Twitter e Instagram. Bom, agora tá na off-season, então a produção de que já estava baixa durante a temporada, agora tá bem mais baixa ainda, tá quase no zero. Bom, a gente vai tentando carregar a página. A gente tentou fazer um grupo lá de e-mail, mas só que não deu muito certo, quase ninguém postava. Aí a gente vai levando, né? Já tá a página com 5 anos, que eu tô 5 anos agora em outubro, né? Com 5 anos que eu entrei na página em outubro. Aí a gente tá tentando se preparar para 2020, tentando entrar com novas ideias aí, né? Daqui a pouco a gente tá, sei lá, fazer meio que pedir algumas sugestões pra galera, né? Tô pensando em fazer isso lá na página qualquer dia desses. Abrir assim um pouco para sugestões do que a gente pode melhorar para 2020. E vamos aí, né? A melhor e maior página de memes sobre a Indy no mundo, até porque a gente é a única em atividade, né? E vamos seguir. Quero agradecer por ter sido o co-host desse programa e você ter sido o host principal. Então vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo programa, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Vamos dar aquele tchauzinho maroto. Tchau! Tchau!